todas. O pessoal no fundo está ouvindo? Está tranquilo? Eu tenho um timbre de voz um pouco alto, né? Então eu vou tentar não dar muito eco. É um prazer, né, estar aqui com vocês hoje, na verdade, numa celebração. Eu acho que a gente está consolidando um dia importante, onde a gente está socializando todos os trabalhos que foram desenvolvidos, né, no projeto Quali Rede. Eu aqui representando todo esse grupo técnico, né, lá do Alto Tietê, que vem discutindo aí as questões de hepatite. Então, uma data importante, estamos aí perto do Natal, é um momento realmente, né, a gente celebrar o nascimento, e aqui a gente está celebrando o nascimento aqui do nosso Quali Rede. Pode passar, Peninha. Então, como de praxe, a criação do GT, né, enquanto proposta, para a gente poder organizar e implementar melhor essa rede de cuidados. Lá no Alto Tietê, a gente tem essa composição, são 8 coordenadores municipais de ST, HIV, AIDS, 11 coordenadores da atenção básica, 2 coordenadores de hepatites virais, de Guarulhos e Mogi das Cruzes, 3 representantes de vigilância epidemiológica dos municípios, né, que não possuem SAI ou CTA, um representante, né, do Centro Especializado de Reabilitação, que é o Arnaldo Pesutti Cavalcante, né, uma grande referência na nossa região, e representantes, né, do Centro de Vigilância Epidemiológica, lá do GVE 8, Atenção Básica, o CAIS, né, que tem marcado uma presença muito com a gente, o Núcleo de Assistência Farmacêutica. A gente introduziu o Núcleo de Educação Permanente e o Grupo de Vigilância Sanitária. Esses 2 últimos fundamentais, né, porque a gente, durante as discussões, nas oficinas, isso foi muito solicitado e a gente acabou incluindo, porque quando a gente fala das formações, a gente tem que pensar nesses grupos de educação permanente que a gente já tem lá no Alto Tietê, juntamente com a vigilância sanitária, principalmente por conta das vias de infecção de hepatite C. A gente dá conta de uma parte, aqueles que foram em busca, né, de uma regulamentação, e a gente tem que pensar em atingir aqueles que estão fora dessa rede. O nosso plano regional, a gente está trazendo aqui hoje destaque para 2 ações e metas, né, prioritárias. Eu vou estar explanando um pouco. A gente está trazendo aqui, né, a questão do aumento da busca ativa de casos novos, porque quando a gente vai visualizar aquela questão da cascata, como foi muito bem apresentado, né, a gente vê o gap, né, entre a questão da estimativa do diagnóstico, aquilo que de fato a gente consegue alcançar, e por isso a gente tem que fazer essa ação ostensiva na perspectiva da intersetorialidade, porque a gente tem que buscar outras secretarias, outros espaços que possam estar junto com a gente divulgando as formas de via de infecção para que a gente possa diagnosticar mais precocemente. E o monitoramento dos casos até a sua conclusão, porque o Alto Tietê é uma diferença em todos os aspectos, território, né, área geográfica, número de habitantes e número de serviços. Então, a gente tem que pensar até chegar o PCR, né, se fez ou não fez, se vinculou, se não vinculou, se tem adesão ou não tem adesão. Então, é uma experiência que já vem de outros municípios, que foi socializada com a gente, e a gente já socializou com todos os serviços, e a gente está aí vendo como é que vai se dar esse monitoramento. Pode passar, Peninha. Então, quando a gente pensa aqui, né, na questão do problema, no eixo aqui promoção, a gente tem a questão da falta do monitoramento de todas as etapas, né, contínuas do cuidado. Então, não é apenas fazer o anti-HCV, dando reagente, E aí a gente levantou toda essa dificuldade, né, no nosso Alto Tietê, que a gente acaba não tendo uma comunicação muito efetiva, né? E aí a gente não consegue ter um indicador que, de fato, essa pessoa está vinculada e que está lá já na farmácia de alto custo, na espera da sua medicação. Então, a planilha, né, a gente está aí, fez a implantação, e a gente tem discutido muito. O GVE tem um papel importante, né, junto aos serviços, junto aos interlocutores, né, da hepatite C, porque a gente vem aí trazendo dúvidas, né, e tentando fazer os ajustes necessários para que esse monitoramento consiga dar retorno para a gente de como está a nossa rede de cuidados no Alto Tietê. Pensamos, né, a questão da montagem do diagrama. Isso também saiu muito presente na questão das oficinas, que o que seria o diagrama? Na verdade, é a forma da gente poder visualizar com muita
rapidez e precisão das necessidades, né, daquilo que o mapeamento do que está sendo feito dentro, né, da nossa região. Para a consolidação desses dados e a gente pensar em ações, né, ampliadas. Na questão da prevenção, né, a divulgação, a gente identifica a divulgação dos modos de transmissão, o número de municípios com informação divulgada, número de municípios do GVE. Com relação à triagem, né, a gente pensando ampliar a oferta da testagem para o paciente atendido nos programas da atenção básica. Isso é muito importante, porque a gente já vem com as diretrizes do Ministério da testagem pelo menos uma vez na vida, mas a gente vendo e discutindo com os municípios, a gente vê o quanto não está sendo ofertado nos programas nem da hipertensão, nem da diabetes, né, nem do tabagismo, então, por isso, a necessidade de intensificar. Diagnóstico, a confirmação precoce, né, então, a gente tem diferentes modalidades aí para chegar à questão, uns regulados e outros não, com relação ao PCR, e ele que define, né, a questão do diagnóstico e para otimizar a oportunidade de tratamento. Então, quando a gente pensa nesse monitoramento, que todos esses elementos é o que contém na planilha, que eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês. Eu acho que é uma planilha que foi amplamente divulgada nos outros, né, nas outras regiões prioritárias, mas que a gente está fazendo experimento lá em Guarulhos e no Alto Tietê. Com relação à vinculação, né, então a gente tem aí a questão da meta, né, monitoramento da chegada do paciente encaminhado à referência. Uma coisa importante, né, principalmente não esquecendo, inclusive, os bancos de sangue, porque é uma coisa que a gente, né, acaba muitas vezes perdendo, então a gente tem se aproximado muito da questão do banco de sangue, e então, para além do banco, a atenção básica, as nossas ações extramuro, para chegar na nossa referência para fazer os exames confirmatórios. Então, o número de pacientes, né, monitorados, número de pacientes matriculados, inclusive pegando todas as formas que a gente tem aí para poder monitorar isso. O número de exames realizados por município, né, pensar se está vinculado ou não ao serviço, e isso a planilha ela pode ser um facilitador para a gente. Com relação ao tratamento, uma coisa que foi muito debatida na nossa região é que a gente não tem uma forma, né, efetiva, eficaz para a questão do monitoramento dessa adesão com relação ao abandono, né? Então, foi muito dito na questão do HIV, isso está mais instalado, na hepatite, em geral, por exemplo, trazer minha realidade de Guarulhos, né? Vai até na esteira do HIV, mas em outros municípios não está atrelado ao mesmo ambulatório, e isso a gente viu que tem uma necessidade importante para a gente poder ter um olhar especial a questão desse monitoramento. Até a questão da adesão e cura, né? O monitoramento dos pacientes que aderiram, né, e atingiram a cura, porque é tudo muito rápido, volátil, e a gente tem uma questão entre os municípios, serviços, a farmácia de alto custo, então a gente pensar nesse monitoramento aí para saber se de fato a pessoa, né, além de ter retirado a medicação, e se de fato ela está fazendo o uso adequado para que a gente consiga aí essa resposta virológica sustentada de forma adequada. Nossas metas, né? Seguindo o nosso referencial teórico, né, que é a meta SMART, a gente tem a execução, né, executar o monitoramento dos casos em todas as etapas do cuidado, até dezembro de 2019. Consolidar os dados e mapear os dados, né, que é através daquela questão do diagrama que a gente está fechando agora em dezembro vamos fechar em dezembro de 2018, ampliar o diagnóstico na atenção básica, dezembro de 2018, e o monitoramento dos casos na referências de tratamento em 2018, e reter 100% dos pacientes em tratamento nas referências, né, de imediato, para que a gente possa, né, fazer com que as pessoas acessem realmente a nossa rede. Ações realizadas, a formação e qualificação, né, do grupo de trabalho, incentivar o aumento da busca ativa e usar novas estratégias. Temas foram muito discutidos, né, junto com a atenção básica, e o que a gente vem produzindo lá no Alto Tietê, né, já foi até apresentado na CIR. Né. O que a gente identifica como dificuldades que limitam muito a nossa ação, né? A ficha de notificação, ela acaba, muitas vezes, né,
não nos favorecendo, né, inclusive nos monitoramentos e dados específicos, né, principalmente quando a gente fala hoje na questão da criança exposta, né, para hepatite. Então, a gente vê que outros agravos acabam tendo uma outra estrutura e a gente vem tentando aí dar conta daquelas dificuldades que a gente encontra nessa ficha. A comunicação, né, às vezes é insuficiente entre os próprios serviços. O alinhamento entre o ambulatório e o núcleo hospitalar, né, de vigilância epidemiológica das referências, o conhecimento uniforme sobre o atual cenário e a integração com a vigilância sanitária. Nas nossas reuniões, a gente tem feito um esforço muito grande de socializar as informações. Aonde que está a referência? A gente tem vaga ociosa, né? Aonde que está indo? Aonde que esse caso está perdido? Então, até mesmo a nossa grande referência no Alto Tietê, né, que é lá o centro especializado, que é do Arnaldo Pesutti, estava com uma dificuldade, né, inclusive, de entender um pouco esse fluxo. Eu acho que foi um grande esforço que o GVE fez para que a gente não tenha essas vagas ociosas e que a população, de fato, acesse esse ambulatório. Quais são os desafios, né? A nossa comunicação, ela ser mais efetiva, acho que a gente tem que trocar cada vez mais entre os municípios, né, para a gente poder fortalecer essa rede de cuidados lá no Alto Tietê. A integração, né, com a vigilância sanitária é fundamental. A gente já vinha fazendo algo mais discreto, mas a gente sabe que tem que pensar. E por isso a gente já teve eventos no Alto Tietê já esse semestre com relação a gente se aproximar na perspectiva da intersetorialidade. A gente já tem eventos programados, né, com a questão dos tatuadores e profissionais da beleza. Então, a gente vem já disparando algumas ações para que a gente possa se integrar cada vez mais com a vigilância sanitária. Cada um assumir a sua função, né, como a integração, a articulação entre os envolvidos, porque aqui é muito, muito importante e fundamental, e é o que dá também base para a questão do projeto QualiRede, que é a gestão compartilhada desse cuidado. Não dá mais para pensar, é só da minha fatia. Não, a gente tem que pensar na perspectiva aí de atender às necessidades de todos os usuários na totalidade. A gente tem aí, né, já a perspectiva da atualização da nossa ficha de notificação, que isso para a gente será muito importante, para a gente, inclusive, né, ter dados mais consolidados. E também pensar, né, o aumento da busca ativa de casos novos e, portanto, aquela questão da inserção dos programas, as ações extramuros, né, tudo isso potencializa que a gente possa captar os casos mais precocemente. E o monitoramento dos casos, né, que é fundamental para a gente realmente, porque quando a gente pensa, né, essa ação integral, esse cuidado integral, a gente tem que pensar desde o momento que faz a triagem até finalizar todos os processos de diagnóstico e vinculação. A jornada de trabalho, além do convencional, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, isso, né, acho que todos os municípios têm, com relação ao acesso às populações chaves, né? Então, a população em situação de rua, a questão dos usuários de droga, e por isso a importância da gente se aproximar da Secretaria de Assistência Social, porque lá que estão os centros POP, né, que estão os CRAs, os CREAs, para a gente poder pensar e enxergar a esses casos. A regulação, né, o acesso às vagas, ver as vagas disponíveis na região, e a regulação, a gente tem feito essa aproximação para tentar, né, fazer com que essas vagas não fiquem lá ociosas e que, de fato, sejam distribuídas de forma mais adequada. E o gargalo, né, acho que de todos os municípios aí, a questão da elastografia, né, a gente não tem uma referência pactuada, a gente tem aí associações que vêm fazendo, alguns mutirões, outros vão individualmente, né. Poucos municípios, no caso de Guarulhos, que teve um contrato, hoje tem um contrato, mas que a gente ainda também está à mercê
dessa referência mesmo do município, entendendo como responsabilidade do gestor, né? Mas a gente tem projeção, né? Guarulhos já fez uma solicitação de compra, né, de um equipamento de ultrassom que faz elastografia também, e que no futuro, né, já está em tramitação, que isso com certeza vai atender o nosso Alto Tietê, não somente a nossa demanda, mas a ideia é que atenda a nossa região. E a ligadura elástica, né, que é outra questão, né, que quando há necessidade, e por isso a regulação aqui junto com a gente, porque já tivemos casos, né, chega no serviço e aí tem a questão também do insumo, porque às vezes tem um profissional, mas não tem um insumo, então a gente tem feito essa discussão lá no Alto Tietê. Potencialidades, o que a gente vê, né? A gente tem uma equipe muito empenhada, né? Tem sido muito partícipe em todas as nossas regiões, nas nossas reuniões. Então, a integração entre o CAIS, a atenção básica, a educação permanência, a farmácia de alto custo, as vigilâncias epidemiológicas, SAIS, CTAs, as referências comprometidas, né, que possam atender às necessidades da população. 100% dos pacientes novos, as vagas das referências, porque é aquilo que eu falei para vocês, a gente tem um serviço, né, que a gente tem observado que está ocioso, e a gente tem que... Então, onde estão os casos? Né? Tem vaga, né? Então a gente tem que aumentar essa captação. Acesso ao tratamento precoce após a confirmação do diagnóstico, né? E a farmácia de componente especializado, né, de forma funcional. Essa é a planilha, né, que aqui eu trouxe um pouquinho para vocês, mas eu acho que as pessoas já tiveram acesso, mas depois a gente pode trabalhar individualmente, inclusive falar um pouquinho do que a gente tem observado das dificuldades, porque ela está sendo experimentada pelos serviços. A gente já percebeu, alguns trazem relatos, né, a dificuldade de recursos humanos para poder alimentar, a questão dos dados. Isso a gente está fazendo as discussões nos ajustes internos lá no Alto Tietê. Vou passar, Peninha. E, por fim, né, deixar aqui para vocês que, para a gente lá no Alto Tietê, foi fundamental, né, essa parceria, e eu acho que potencializou muito discussões internas, eu acho que já teve muita movimentação, a gente já conseguiu, em poucos meses, ter avanços. Eu acho que isso todos os municípios têm apresentado. Temos dificuldades? Temos. Mas nós temos potencialidades e sabemos que podemos atingir aí o que está sendo proposto. Obrigada, né, a todos e a todas, e nos colocamos à disposição para poder trazer, né?